Há histórias que nascem para inspirar. Outras existem apenas para nos lembrar que toda esperança tem um preço. Antes que os impérios fossem erguidos, antes que os reis gravassem seus nomes na pedra, existia apenas fogo. Um fogo antigo. Um fogo que não aquecia. Um fogo que consumia tudo que ousava existir. Foi desse caos que nasceram os dragões. Seres tão antigos que presenciaram o primeiro nascer do sol. Criaturas que nunca precisaram de coroas para governar, porque o próprio medo se tornou seu reino. Onde suas sombras cruzavam os céus, cidades desapareciam. Onde suas asas tocavam a terra, rios ferviam e montanhas desmoronavam. A humanidade não perdeu apenas uma guerra. Ela perdeu o direito de sonhar. Os sobreviventes aprenderam que viver significava apenas adiar a própria morte. Cada amanhecer era uma batalha silenciosa. Cada noite escondia horrores que nenhum homem ousava enfrentar. E foi nesse mundo quebrado que surgiu uma antiga lenda, uma profecia esquecida pelo tempo. Ela dizia que, quando o último reino caísse, quando a esperança fosse reduzida a cinzas, alguém pisaria sobre os restos do velho mundo para desafiar aquilo que nem os deuses conseguiram destruir. Não um rei, não um herói, apenas um homem. Um homem que já havia perdido tudo. Sem exército, sem família, sem destino. Carregando apenas uma espada pesada demais para qualquer guerreiro comum e cicatrizes profundas demais para serem curadas. Enquanto outros fugiam da escuridão, ele caminhava em sua direção, porque compreendeu uma verdade cruel. O medo só domina aqueles que ainda têm algo a perder. Cada passo aproximava da morte. Cada batalha roubava um pedaço de sua humanidade, mas também o tornava mais forte, mais frio, mais implacável. Logo, histórias começaram a surgir entre os poucos sobreviventes. Falavam sobre um guerreiro que atravessava florestas amaldiçoadas sozinho, que enfrentava monstros impossíveis sem jamais olhar para trás, que sobrevivia a batalhas das quais nenhum homem deveria voltar vivo. Alguns o chamavam de louco, outros de matador de dragões. Mas eles não conheciam toda a verdade, porque nenhum homem derrota um dragão apenas com força. É preciso sacrificar algo muito maior a cada criatura abatida. Uma parte da sua própria alma desaparecia junto. Sua espada já não carregava apenas aço. Ela carregava memórias, arrependimentos, promessas quebradas e o peso de milhares de vidas que jamais puderam ser salvas. Enquanto isso, nas profundezas do mundo, algo ainda mais antigo despertava. Os dragões não estavam fugindo. Eles estavam esperando. Esperando o momento em que todas as peças finalmente estivessem sobre o tabuleiro. Porque acima de todos eles, existia uma única autoridade. Um poder tão antigo quanto a própria criação. O verdadeiro soberano das chamas. O guardião do trono de cinzas. Aquele diante do qual até os dragões se curvavam. E naquele instante, o matador compreendeu que todas as batalhas anteriores não passavam de um teste. Cada cicatriz, cada perda, cada companheiro morto. Tudo conduzia para um único destino. O confronto que decidiria o futuro de toda a humanidade. Não haveria reforços. Não haveria milagres. Nem mesmo os deuses responderiam às orações daquele dia. Restariam apenas dois sons. O rugido do fogo e o choque de uma espada contra o impossível. Porque existem momentos em que um único homem precisa carregar o peso de um mundo inteiro sobre os próprios ombros. Mesmo sabendo que talvez nunca volte para contar a história. E quando a última chama finalmente se apagar, quando o silêncio voltar a dominar as montanhas, talvez ninguém se lembre do nome daquele guerreiro, mas todos lembrarão do que ele fez. Porque lendas não são escritas pelos vencedores, são gravadas nas cinzas deixadas pelos que desafiaram o destino. E esta é apenas a primeira página de Trono de Cinzas.